Lá em João 10:10 diz que Jesus veio para trazer uma vida e uma vida abundante. E para que você possa desfrutar dessa vida abundante, você precisa entender Jesus como caminho, verdade e vida. Diga aleluia, glória a Deus. Sabe, uma criança, ela tem todo o direito de tirar sua carteira de motorista, dirigir, de ser independente, mas ela não pode, porque ela precisa completar 18 anos de idade. E quando nós olhamos a palavra de Deus, sabe, ser pastor é uma coisa assim tão complexa, divertida, engraçada e triste ao mesmo tempo. Eu vou dizer para você, existem coisas que nós não conseguimos compreender, mas nós iremos passar. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós percebemos que Deus, Ele é perfeito em tudo o que Ele faz. E nós vivemos uma geração fast food, aquela geração que simplesmente não quer passar por um processo, quer viver algo rapidamente. E quando nós olhamos esse jejum, que foi tão profundo e poderoso, nós percebemos que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E você sabe que na ausência da verdade, a mentira é uma verdade. Quando eu como pastor, eu começo a conversar com as pessoas, me dá uma tristeza, porque muitas pessoas acreditam piamente que o que elas vivem é uma verdade, mas biblicamente falando, é uma completa mentira. Sabe, as pessoas criam seus filhos, elas se casam, elas empreendem, elas têm sonhos, elas têm projetos, e muitas vezes elas não incluem Deus. E o que mais produz uma tristeza no meu coração é que o ser humano, e principalmente a maior parte dos cristãos, eles estão atrás de uma oportunidade. E eu vou dizer, se oportunidade mudasse a vida de alguém, o Brasil seria assim, só ia ter rico, porque é um lugar que tem muitas oportunidades. E quando você começa a estudar a palavra de Deus, nós percebemos que quando você é transformado e você lida com oportunidades, inevitavelmente você vai prosperar e você vai crescer. E a maior parte das pessoas não querem ser transformados com a verdade. Eu vou dizer, a verdade te transforma, a verdade ela te liberta, a verdade tem o poder de alargar a sua compreensão em todas as áreas da sua vida. E aí você percebe que o mundo, ele constrói o ser humano. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, não se conforme com esse mundo. Mas a questão não é somente você, estou escandalizado com esse mundo. Você sabe que nada é neutro. Se você, uma das formas de você não se conformar com esse mundo é você se permitir ser transformado por Deus. E quando você se escandaliza com o mundo, mas você não é alguém posicionado, se você pegar um sapo e você colocar numa água ali pegando fogo, ele vai pular porque ele se sente ameaçado. Mas se você colocar um sapo numa água fria e for esquentando a água lentamente, o sapo nem vai perceber e vai morrer por conta daquela água que estava fervendo. Eu vou dizer, nós vivemos numa sociedade que é uma água. Entenda, essa água, você é um ambiente de trabalho, que você lê, o que você conversa, são seus vídeos, o que você estuda, e às vezes sem você perceber, você vai removendo Deus, removendo as verdades e vivendo em função de oportunidade. E quando você vive dessa forma, você vai ter problemas seríssimos. Você é exatamente o que você escolhe. Tempo atrás a mulher falou, pastor, como que eu guardo os meus filhos? Como que eu posso ajudá-los assim na vida? Eu falei, não tem nada que você possa fazer. Você vai ensinar a palavra, você vai fazer tudo como pai, mas ele vai fazer as suas escolhas. E as escolhas que eles vão fazer é resultado do nível de transformação que ele tem. Então se você der lá 5 mil reais para um jovem, e ele escolher comprar um iPhone, só percebe que ele foi moldado pelo mundo, porque ele quer viver como o mundo vive. Esses dias perguntaram para um grande influenciador da internet, na opinião dele, qual que é a maior crise que a humanidade está vivendo. Ele falou, identidade. Porque você olha para um lado ali, o cara fala, é uva. Aí o outro fala, é uva. Todo mundo é uva, 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 uva. E você aprendeu que você é uma maçã. Aí fala, não, eu quero ser uva então. Porque se todo mundo é uva, ele começa a ficar num conflito muito grande. E eu vou dizer, esse é o grande desafio da sociedade. Você não se permitir ser misturado, você ser alguém transformado, você ser alguém moldado, você saber quem você é em Deus, os princípios em qual você carrega, que são os princípios da palavra de Deus. Como eu sempre digo, é uma criança, ela nasce perfeita, mas
ela não é desenvolvida. Eu vou dizer, Deus vai desenvolvendo a sua vida conforme você é transformado por Deus. Diga aleluia, glória a Deus. Diga para o seu irmão, você tem uma identidade. Eu tenho um livro que eu escrevi, 2, sobre escolhas. E é tão interessante que eu sou pastor, quando eu começo a conversar com alguém, eu começo a entender aonde que a pessoa escolheu aquilo que trouxe aquele problema para ela. Aí eu tento tentar levar a pessoa a entender que ela escolheu e produziu um cenário. E se ela quer algo diferente para frente, ela tem que mudar as suas escolhas. Eu vou dizer, você é exatamente aquilo que você escolhe ser. E você escolhe ser exatamente aquilo que você entende como verdade na sua vida. Quando você entende que você foi criado por Deus, lá em Gênesis diz o seguinte: façamos o homem a imagem e semelhança a Deus. Então existe uma forma, existe um processo, existe uma construção de Deus na sua vida. E quando nós olhamos aqui a questão do primeiro capítulo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Tem um processo aqui. Nessa última semana, Jesus como a vida, é quando você entende que não dá para você andar sem gasolina no seu carro. A vida é o Espírito Santo de Deus. A vida é a essência que você carrega. É impossível você viver a sua vida cristã sem o Espírito Santo, sem o poder de Deus, sem a vida de Deus. O pessoal fala, não, agora converteu para a lei dos crentes. Eu vou dizer, a lei, não existe lei do crente não. Cristianismo não é uma lei do que você pode e do que você não pode. Cristianismo é um relacionamento vivo com Deus. E quando você entende que você foi chamado para se relacionar com Deus, eu vou dizer para você, se saísse uma lei assim, a partir de agora é proibido as drogas do mundo, isso teria o poder de acabar com os drogados? A partir de agora, nem o ser humano pode beber. Vai resolver o problema da bebida? Não vai, porque o problema está dentro. Eu vou dizer, quando você é transformado por dentro, você desfruta por fora. Não adianta você pegar uma porquinha, dar banho na porquinha, colocar um lacinho na porquinha, levar a porquinha no pet shop ali, levar no salão de cabeleireiro, no Jaque Janine, fazer uma trancinha, fazer um lacinho, passar um perfuminho, passar um Dove, aquela coisa maravilhosa, gastar milhões de reais com a porquinha. A porquinha vai sair e a primeira poça que a porquinha, ela vai, por quê? Porque você pode forçar a porquinha a não ir para a lama, mas a primeira oportunidade que a porquinha tiver, ela vai para a lama. Por quê? Porque quando você nasce de novo, você entende que você carrega essa essência, carrega essa vida. Eu vou dizer, Jesus, Ele é a vida. Diga, Jesus é a vida. E quando você entende o que essa vida produz na sua vida, produz coragem, produz disposição, produz perseverança, produz paixão. Quando nós percebemos esse vídeo que o pastor compartilhou aqui sobre a mulher samaritana, era uma mulher frustrada, era uma mulher decepcionada com a vida, era uma mulher amargurada, uma mulher que não deu certo nos seus relacionamentos amorosos, simplesmente uma pessoa frustrada na vida. Quando ela encontra Jesus, Jesus acessa o coração daquela mulher. Aquela mulher volta para a cidade e traz a cidade inteira para ouvir Jesus. Eu vou dizer, um toque da presença de Deus muda a história da sua vida. O que você precisa é entender que a vida de Deus quer fluir através de você. Quando nós olhamos a palavra de Deus em João 7,38, diz assim: aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe que rios de águas vivas apontam para poder, para unção. E quando você crê nele, o rio de água viva começa a fluir de dentro de você. Você já conversou com alguém que você percebeu, essa pessoa tem vida, ela tem unção, ela abre a boca e sai vida, sai poder, sai unção, sai graça de Deus, sai palavras afirmativas. Alguém conhece alguém assim? Você conhece alguém assim também? Quando abre a boca sai morte, tristeza, murmuração, luta, complicado, caramba, que saco, meu Deus do céu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É o que você está crendo. E sabe, essa palavra crer é o que você dá valor. Um dia me perguntaram, pastor, você não acha que isso é caro? Eu falei, depende. Pode ser que para você é caro e para outro não é caro.
Hoje em dia você compra um quadro de colocar numa casa por 10, 15, 20, 30 mil reais. E como que alguém paga? Eu nunca pagaria isso. Porque para você um quadro não tem valor. Mas para quem tem valor, ele não questiona o preço. Sabe o que é caro para um muitas vezes, não é caro para o outro. Porque o valor tem a ver completamente com aquilo que você tem dentro de você. Então eu vou dizer, tudo que você tem dificuldade de investir sua vida, é porque aquilo não tem valor. Então tem homens que são casados, que não pagam um salão de cabeleireiro para a mulher, mas o carro dele é financiado. A mulher talvez não tenha o valor assim, ao ponto dele, não, muito, salão de cabeleireiro? Misericórdia! 150 o corte, nossa! Mas quando você entender que a sua mulher não tem preço, porque ela é valiosa, você vai ter outro tipo de casamento. Eu não quero ir embora para casa com problema agora. Agora complicou. Me dá uma revelação agora. Aleluia, ninguém vai embora, hein? Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, é quem crê. Sabe, crer tem a ver com o seu coração, tem a ver com a sua vida. Eu vou dizer, os maiores problemas da sua vida é a ausência da vida de Deus fluindo. Vai numa piscina e chama um cara assim, bem fortão, assim, acima do peso, fala, vou carregar você. E ele boia lá e você vai carregando ele. Eu vou dizer, tranquilamente você consegue. Sabe por quê? Porque quando você está ali dentro da água, o peso não tem peso, é leve. Agora chama ele para carregar ele fora da piscina. Você vai quebrar sua coluna, você vai se estraçalhar, você vai se arrebentar, você vai ter um infarto, porque é impossível. Eu vou dizer uma coisa para você, alguém cheio da unção de Deus, ele faz coisas assim inexplicáveis e coisas impossíveis. Tempo atrás eu fui num parque com meu filho, no Hop Hari. Ele falou, não, eu quero da montanha russa. Eu falei, agora complicou. Porque quando eu era adolescente, eu fugia da montanha russa. Sabe, não sei se algum dia você já teve algum medo, medo de cachorro, medo de gato, medo de escuro, medo de altura. Quem já teve algum medo, alguma fobia? Não levanta a mão, por favor. E eu fui no parque ali e tudo. E eu fui para a montanha russa na fila. E ele grita assim, E eu lembrando do meu passado, o diabo me atormentando, meu Deus do céu, e agora? Chegamos lá em cima, eu falei, sangue de Jesus tem poder. Porque quando você está sozinho, você foge, ninguém sabe, não. E a mulher falou assim, quem quiser desistir, agora é a hora. E os trás falou assim, naquele brinquedo morreu 3. Vários pais indo embora. Meu filho falou assim, pai, você não vai descer também como os outros? Eu falei, o que é isso? Desço nada. Vamos lá! Sentei na montanha russa, fechei os meus olhos e comecei a orar em línguas. Orar. Chega logo, chega lá. Falei, Deus. Cheguei no final. Meu filho falou para mim assim, falou, nossa, pai, você é muito corajoso. Falei, claro que eu sou corajoso. Ele falou assim, eu estou com muito medo. Eu achei que era de uma forma, mas era de outra. Ele falou, você não teve medo, não? Eu falei, Davi, não, eu fui poderoso. Ele falou, mas saiu na foto ali, você de cabeça baixa, olho fechado ali. Ele falou, Davi, deixa eu falar uma coisa para você, muito séria. Sabe por que eu não desci como os outros pais? Porque tudo que eu faço na minha vida não tem explicação, eu faço pela unção de Deus. Eu falei, sabe porque o seu nome é Davi? Porque antes de você nascer foram 4 abortos. E eu sabia, se você demorou 4 abortos para chegar, imagina as lutas que você vai ter na vida. Então comece a se preparar, meu filho. Começa a fluir na unção do Espírito Santo, porque não tem outra alternativa. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você é um líder de célula, empreendedor, seja o que você está fazendo, é impossível você fazer qualquer coisa sem o poder do Espírito Santo de Deus. Está cheio de crente com olho fundo, atormentado, angustiado, cheio de conflito emocional. Ai, eu vou dizer, para com isso. Tinha um jovem na Bíblia chamado Jeremias. E lá no capítulo 1, a Bíblia fala que quando Deus chamou Jeremias, ele teve uma experiência com a unção de Deus, com o poder de Deus, com a vida de Deus. Ele disse assim, Deus, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar direito. Deus falou assim, Jeremias,
eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Em outras palavras, nada vai impedir você de ser um profeta, porque eu chamei você. E eu não sou irresponsável de chamar alguém e não capacitar aquele alguém. Depois dessa experiência que Jeremias teve, leia depois Jeremias capítulo 1, Deus faz uma pergunta para Jeremias: Jeremias, o que você enxerga? Presta muita atenção. Alguém cheio da unção enxerga da forma correta. Alguém sem unção não enxerga da forma correta. Ele falou assim: Deus, eu enxergo uma vara de amendoeira. Olha a resposta de Deus agora. Jeremias, viste bem, eu velo para que a minha palavra se cumpra. Presta atenção, sabe o que significa? Que quando Deus te pergunta alguma coisa e você acerta a resposta, Deus começa a trabalhar para que aquilo que você enxergou comece a se cumprir. Josué e Caleb enxergou a terra prometida, eles entraram na terra prometida. Você nunca vai possuir aquilo que você não enxerga. Alguns versículos para frente, Deus pergunta no Jeremias: o que você enxerga? Jeremias fala assim: Deus, eu enxergo uma panela de fogo. Novamente, ele enxergou da maneira certa. Passou o que é panela de fogo e vara de amendoeira? Vara de amendoeira aponta para um novo amanhecer, um novo tempo, um florescer. E a panela de fogo, guerra espiritual. Sabe o que significa? Quando você é cheio do poder, você consegue enxergar as suas lutas. E você consegue também enxergar coisas boas para acontecer. Mas indiferente se é bom ou se é ruim, Deus te dá unção para você enfrentar. Eu poderia ter fugido da montanha russa. Mas quando eu fui até o final da montanha russa, eu vou dizer uma coisa: você pode paralisar o poder de Deus na sua vida, ou você pode prosseguir diante daquilo que Deus falou com você. Você tem uma panela de fogo. Eu não estou doente, pastor, em nome de Jesus. Tá, o médico falou que você está doente. E você vai ter que enfrentar o que o médico falou. Foram muitas vezes que eu fui para minha casa com a minha esposa chorando no carro. O médico falou que nós não podemos gerar filhos. O que o médico falou é verdade. Mas tem uma outra verdade na história também. Que eu fui chamado para gerar. Que Deus libera cura. Que Ele me chamou. Que Ele é todo poderoso. Então a unção, ela serve para você enfrentar a panela de fogo. Mas se você olhar para a panela de fogo e falar: ai meu Deus do céu. Os espias olharam e falaram: não, é difícil demais, tem gigante nessa terra, uma cidade fortificada, a gente não dá conta não. Quando você olha para algo e você não consegue enxergar pelo prisma do poder de Deus, você vai ser consumido pelos gigantes. Quero ler um versículo muito interessante, 2 Pedro 2,19, pode projetar por favor. Olha que diz a parte B desse versículo: pois cada um é escravo daquilo que o controla. Se você é escravo do medo, você vai ser um medroso a vida inteira. Se você é escravo da pobreza, você vai ser pobre a vida inteira. Já perguntou: pastor, o que é pobre? É não ter dinheiro? Eu falei: não, pobreza não tem a ver com dinheiro. Porque você vê pessoas falidas que em um ano recuperam a fortuna. Você percebe, depois da falência, outros enriquecem. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com mentalidade. Você é o que você pensa ao seu respeito. Provérbio diz: como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Você carrega um conteúdo dentro de você. Você carrega uma realidade dentro de você. O que escraviza você? Os seus conflitos? Olha Jeremias: eu não sei falar direito, eu não passo de um menino, misericórdia. Você conhece aquele irmão tímido? Ai, quem sou eu? Eu tenho vergonha de falar em público, pastor. Está com essas conversinhas ainda? Diga para o irmão: você tem medo de falar em público? E eu fui fazer um estudo. 98% da população tem medo de falar em público. Aí foram estudar o porquê do medo. Medo de ser rejeitado. O falar em público é só um fruto de uma raiz que você carrega dentro de você. Medo de ser rejeitado. Medo de descobrirem que você não é a última bolacha do pacote. Medo de gaguejar, de ter um troço falando em público. Eu vou dizer uma coisa para você: não olhe para aquilo que você não tem e para as suas realidades. Olhe exatamente para quem chamou você. Ele te chamou. E porque Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Imagine que eu fizesse uma festa na minha casa de aniversário com muita comida e eu te convidasse. Aí você aperta a campanha com uma marmitinha. Ah, não sei se o pastor vai me dar comida no aniversário.
E na hora da janta, né? Então eu vou trazer uma marmitinha, de repente acontece alguma coisa. Está cheio de crente com a marmitinha. Eu estou aqui, né? De repente Deus não capacita, de repente Deus não provê, de repente acontece alguma coisa, então eu dou uns pulos aqui, né? Tem um homem na Bíblia chamado Bartimeu, ele era um cego de nascença. Ele era cego, mendigo e estava à beira do caminho. Bartimeu. Bar significa filho, Timeu significa estimado. Como que uma pessoa que carrega uma identidade de filho estimado, ele é cego, mendigo e à beira do caminho? E ele teve uma experiência com Jesus, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele é curado. E quando esse cego é curado, sabe o que aconteceu com ele? A primeira coisa que aconteceu com ele, ele jogou a capa dele fora e seguiu Jesus pelo caminho, está escrito na Bíblia. Pastor, essa capa ele usava para quê? Para pedir esmola. Ele era mendigo, e a capa, as pessoas colocavam dinheiro naquela capa. Eu vou dizer uma coisa para você: ele entendeu que ele não foi criado para pedir esmola, ele foi criado para seguir Jesus e ter um propósito em sua vida. Você é amado, você é perdoado, Deus tem um propósito na sua vida. Eu vou dizer, essa cadeira tem um propósito, fazer você sentar nela. Cada coisa, tudo que você olha nesse mundo tem um propósito. A árvore tem um propósito de trazer uma sombra no meio do sol, não é verdade? A água tem o poder de limpar você ali. A comida tem o poder de saciar você. A câmera tem o poder de filmar você. Tudo que você olha, você vê propósito, propósito e propósito. E eu vou dizer para você, quantas pessoas vivendo fora do propósito de Deus. Você pega um homem chamado Zaqueu, Jesus entra na casa dele, depois ele tem uma experiência com Jesus, sem ninguém falar nada, ele decide devolver todo o dinheiro que ele pegou ilicitamente. O que é isso? Quando a vida de Deus flui e manifesta, Deus te dá propósito. Você entende? Não fui criado para viver dessa forma, não fui criado para viver nesses vícios. Eu não fui criado para tratar minha mulher dessa forma, não fui criado para criar meus filhos dessa forma, eu não fui criado para vir para o culto desse jeito não, passivo. Eu não fui criado só para acordar de manhã e dormir à noite. Eu fui criado em função de um propósito. Eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou fazer história, eu vou marcar a vida dos meus filhos, eu vou escrever, eu vou multiplicar, eu vou impactar a vida das pessoas. O que? Propósito. Foi feito um estudo do ser humano. O ser humano, quando é jovem, ele quer dinheiro, ele quer beleza, ele quer relevância, ele quer status. O tempo da vida vai passando. Quando ele completa ali os seus 30 anos de idade, ele já não quer tanta relevância, ele quer saúde, ele quer vigor, ele quer construir algo. Mas conforme os anos vão se passando, ele começa a perceber que a coisa mais valiosa é o propósito em qual ele vai deixar, é o legado. Como meus filhos vão me enxergar, o que eu fiz na minha vida, o que eu fiz na minha existência, porque ele percebe, Deus não criou ele para ter coisas, Deus criou ele em função de um propósito. Se você ler 1 Samuel 16, 18, lá fala as características que Davi tinha. Davi sabia tocar bem, Davi era sisudo em palavras, Davi tinha uma boa aparência, Davi era um homem de guerra, e o Senhor era por ele. Ele tinha sido criado em função de um propósito. Quando você levanta, você tem um propósito. Quando você sente, você tem tudo que você faz, você precisa entender que existe um propósito. E sabe que o que leva alguém a se cansar é quando você não tem propósito, quando você faz academia sem propósito, quando você busca Deus sem propósito, quando você casa sem propósito, quando você investe dinheiro sem propósito. Tudo que não tem propósito cansa. Talvez você está cansado. A vida de Deus, nossa, enchi o combustível, enchi o tanque de combustível, e agora não sei o que eu faço com o carro. Olha o combustível que tem dentro de você, olha a vida de Deus que você carrega. Tudo existe um porquê. Aquele pastor que escreveu uma vida com um propósito, inclusive o livro dele é o segundo livro mais vendido do mundo. É a Bíblia e depois esse livro, Uma Vida com Propósito. Quando seu filho se suicidou, deixou registrado
muito forte, que ele disse: o mundo olha para um crente, ele avalia a vida de um crente no luto, porque você fala de Deus para as pessoas, mas você está feliz, você está alegre, você está motivado, Deus está fazendo, mas quando você se depara com os piores dias da sua vida, em qual o mundo olha, naquele dia, o mundo vai descobrir Deus na sua vida. Faça da sua dor o seu milagre. É uma decisão, é uma escolha. Quando você está cheio dessa vida, a unção de Deus, ela te capacita nos lutos da sua vida a você continuar crescendo, avançando e prosseguindo na carreira proposta. Eu posso ficar reclamando dos meus problemas, ou eu posso fazer dos meus problemas uma fonte de cura para muitas pessoas. Tem muita gente reclamando da sua vida financeira há muitos anos. Por que você não permite que a sua dor financeira gere um empreendimento na sua vida? Muitas pessoas reclamando de tantas coisas na vida. Permita que a dor gere milagre. Vou chamar os irmãos do louvor. Quando eu digo que Jeremias enxergou a panela de fogo, é quando você se depara com duas crianças com um problema na sua casa. Isso é verdade, mas a verdade também é que tudo coopera. Deus vai liberar unção, graça, sabedoria e poder de Deus. Diga para o seu irmão: há poder de Deus à sua disposição. Você pode viver sua vida inteira reclamando de uma dor, ou durante a sua vida inteira a sua dor pode curar milhares de pessoas. É uma escolha.